Roda Viva. Apoio Cultural. VASP, sua melhor opção internacional. E General Motors, acelerando o futuro. Boa noite. Ele preside a mais poderosa associação de empresários do Brasil, a Fiesp. No centro do Roda Viva está Carlos Eduardo Moreira Ferreira. 57 anos, advogado, empresário, casado, 4 filhos. Carlos Eduardo Moreira Ferreira preside a Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo desde 1992, sucedendo a Mário Amato, do qual foi vice. Moreira Ferreira costuma dizer que a Fiesp não pode se atrelar a governos e não se furta a atitudes fortes para marcar essa independência. Em 94, participou da queima de livros fiscais em branco para protestar contra o excesso de impostos. Quando você tributa a produção e essa produção, nas suas várias fases, acaba havendo uma reprodução em cascata do tributo e há uma oneração, sobretudo, do consumidor. Em 95, discutiu com o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Vicente Paulo da Silva, a defesa de pontos em comum entre a CUT e a Fiesp, como a reforma tributária. No fim do ano, ao iniciar seu segundo mandato como presidente da Fiesp, explicou por que os empresários estão quase sempre otimistas. Que quem vive no Brasil tem que ser otimista, porque esse país é fantástico. Em maio último, Moreira Ferreira foi um dos organizadores da caravana de empresários a Brasília para pedir mudanças na economia. Os empresários querem mais pressa nas privatizações e nas reformas, taxas de juros menores, menos impostos e redução do chamado Custo Brasil. Por isso estão contra a CPMF, que o ministro Adib Jatene propôs para ajudar a saúde. A indústria é contra a CPMF, porque é contra empréstimos compulsórios e contribuições provisórias que só servem para tapar os buracos do orçamento do governo. Na ida ao Congresso, um puxão de orelhas nos deputados, que trabalhem mais para aprovar logo as reformas. Trabalhar de segunda a sexta, não apenas terça, quarta e quinta. E na luta pelas reformas e retomada do desenvolvimento, Moreira Ferreira lançou em abril a ideia de uma greve geral, junto com as centrais sindicais. Sem dúvida nenhuma que nós não teremos receio de parar para avançar. Esse movimento não se trata de uma greve geral inconsequente e irresponsável. Se trata de um movimento de protesto esgotadas todas as hipóteses de diálogo possíveis. Bem, para entrevistar aqui o presidente da Fiesp, nós convidamos essa noite o professor Stephen Kenneth, da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, o jornalista José Neumann, editorialista do Jornal da Tarde, o Celso Pinto, que é colunista da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil, Marco Antônio de Rezende, diretor de redação da revista VIP Exame, José Paulo Kupfer, comentarista do programa Negócios e Companhia da Rádio CBN e do programa Business da Rede Manchete, e o Otônio Fernandes, que é diretor do Invest News da Gazeta Mercantil. O Roda Viva é transmitido em rede nacional por 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Você pode participar desse programa fazendo suas perguntas pelo telefone 252-6525. 252-6525. Se preferir o fax, use o número 874-3454. 874-3454. Boa noite, doutor Moreira Ferreira. Como vai? Boa noite, vou bem, obrigado você. Tudo bem? Bom, a ideia da greve parece que deu certo, então a CUT e outras centrais sindicais estão convocando uma greve geral para sexta-feira. Os empresários não estão apoiando essa greve? Não, porque nós não apoiamos greve. Nós apoiávamos, naquele momento lá atrás, uma paralisação simbólica em benefício das reformas, para que o país fizesse as reformas. Esta greve do próximo dia 21 não tem o apoio da Federação das Indústrias em momento algum, e nós achamos realmente ela completamente extemporânea. Mas na pauta da convocação da manifestação em Brasília e também nas discussões que precederam, que se colocou a questão
de uma possível greve que uniria trabalhadores e empresários, falavam de mais coisas, não somente, a pauta tinha uma lista, era uma lista maior, não somente a questão das privatizações. E de lá para cá não consta que houve uma alteração muito grande desse panorama. Por que os empresários acham que a parte deles já foi cumprida nessa situação? Não, nós não achamos que a nossa parte esteja cumprida, ao contrário. Nós entendemos que o Brasil só anda na base da pressão e da pressão da sociedade. E a pressão é absolutamente democrática. Nós fizemos uma movimentação, uma marcha lá em Brasília no último dia 22, exatamente na direção de pressionar o Executivo e o Legislativo, no sentido de mostrar que do jeito que as coisas caminham, nós vamos ser atropelados pelo mundo. As empresas não estão conseguindo competir lá fora, há uma dificuldade muito grande no dia a dia aqui das empresas no Brasil, do setor produtivo, e se as reformas não vierem, o plano de estabilização econômica estará comprometido inexoravelmente. E nós achamos que depois de tanto esforço, depois de tanta luta da sociedade para termos o plano real e alcançarmos os benefícios que ele trouxe, é uma judiação deixar isso de lado. Não queremos o retrocesso, nós queremos avançar. Agora, não é parando na sexta-feira, fazendo um feriadão aí, sem muito sentido, sem objetivos claros, quer dizer, sem uma colocação adequada, quer dizer, não existem propostas, não é uma greve que venha a beneficiar o país e, sobretudo, as categorias que vão fazê-la. Nós entendemos que há um equívoco neste momento com relação a esse movimento do dia 21. Agora, nós temos propostas, nós temos entendimentos com as centrais sindicais muito produtivos, que estão caminhando de uma forma muito interessante e que eu tenho a impressão que a médio prazo teremos condição de fazer muita coisa junto nesse país, especialmente quando tivermos a nossa reforma tributária colocada de uma forma mais clara pelo governo e empurrada pela própria sociedade. Nós temos uma proposta que é uma proposta que está aí, foi colocada, foi a duras penas negociada com todas as centrais de trabalhadores e com mais de 100 entidades sindicais, que é a proposta FIP que nós colocamos em discussão. Agora, temos muito que fazer juntos e com a pressão junto, eu acho que a coisa fica mais fácil. Agora, quando a gente verifica que uma central sindical tem uma visão, a outra tem outra, e as duas se juntam, e ninguém sabe direito bem como e para quê, essa greve realmente não conta com o nosso apoio. O senhor falou em falta de objetivo claro e divisão nas centrais sindicais. Agora, essa marcha dos empresários em Brasília, metade dos empresários foram para Brasília para falar bem das reformas e, portanto, apoiar o governo, e metade foi para falar mal dos juros de câmbio, portanto, falar mal do governo. Quer dizer, no seu fronte, não está havendo também essa divisão de interesses que se acaba levando o próprio movimento dos empresários a objetivos que parecem, às vezes, conflitantes, especialmente em relação ao que o governo vem fazendo? Não, veja bem, nós não estamos interessados em ficar apoiando medidas tópicas do governo. Nós apoiamos um plano global, que é o plano real. Esse está dando certo, precisa continuar sendo apoiado, é conveniente para a sociedade brasileira como um todo e para os empresários em particular. Aí eu creio que há uma grande unanimidade. O que existem são certas correções de rumo que nós entendemos que devam ser feitas pelas autoridades governamentais. E não temos poupado as críticas construtivas a certos posicionamentos do governo, a certas medidas que o governo toma, e a gente faz a crítica no sentido de ajudar democraticamente a colocar a nossa posição e aí há uma identidade perfeita do lado empresarial. Levar 3 mil empresários a Brasília, numa quarta-feira, cada um pagando a sua passagem, de todos os estados do Brasil, não é fácil. Não é? Mesmo porque esta foi uma manifestação genuína. Lá não tinha lobby terceirizado, não eram empregados que foram mandados a Brasília. Eram companheiros industriais de todas as partes do país, gente que luta, gente que está vendo a sua empresa numa dificuldade danada, gente que paga esse juro escorchante que está aí, gente que não tem dinheiro para investir e que foi realmente com uma expectativa muito forte e muito grande.
porque a indústria e a sociedade têm pressa. Nós temos uma dificuldade, Celso, muito grande, porque nós estamos sendo empurrados por esta agilidade das mudanças que o mundo vem apresentando. O Brasil não pode continuar andando a passo de caranguejo. Nós não podemos continuar com um Congresso que trabalha, mas trabalha num ritmo muito lento, que segunda e sexta-feira não trabalha, cada um está na sua base, etc. Então é terça, quarta e quinta, e aí a coisa não anda, emperra. E todos nós da sociedade temos uma dificuldade muito grande para entender o próprio processo legislativo. Então, esse negócio de 2 votações aqui, 2 votações lá, entra, a maioria ganha uma vez, depois tem que dar número, não dá número, é complicado. Agora, eu acho que houve uma grande união em torno dessa movimentação. Agora, o governo previsivelmente disse que aceitava o apoio às reformas, mas que não mudava os câmbios juros. Nós já nem estamos mais tocando tanto no problema câmbio e juros, porque o juro vem caindo muito lentamente, devagarzinho, muito devagarzinho. O câmbio, mais dia menos dia, vão ter que acabar mexendo. Então, esse para nós não é o problema central hoje. O problema nosso central hoje são as reformas. Então, e ela precisa sobre vir. isso, enfim, o senhor reclama que elas estão lentas. O senhor acha correto que, para se fazer reforma constitucional, se reduza o quórum para que essas reformas sejam aprovadas? Não, veja bem, não é questão de reduzir o quórum, é questão de votar uma mesma matéria uma vez só. Sim, mas dizem que 3/5 é um número muito elevado, que se faz a maioria de 300. Eu não acho. E mesmo assim não se consegue fazer reforma. Não, em matéria constitucional, 3/5 está muito bem. Eu não acho que é por aí a questão. Agora, tem que votar uma vez só. Esse negócio de votar 4 vezes a mesma matéria é muito complicado. Aí a coisa não funciona, Kupfer. Nós precisamos andar rápido, porque o mundo está andando muito rápido. E nós não podemos continuar assistindo o que nós estamos vendo por aí. Carlos Eduardo. Diga. Enfim, o senhor fala em andar rápido, o senhor fala em dinamismo, o senhor tem esse discurso, mas toda vez, ou várias vezes, que o próprio presidente tem se referido aos setores atrasados da sociedade brasileira, ele cita o sindicalismo cutista, os petistas e o empresariado da Fiesp. Por que o senhor acha que essa imagem está tão difundida que até o presidente se confunde com ela, digamos assim? Eu acho que toda vez que as coisas começam a não andar bem, acabam tentando deslocar o eixo da discussão, acaba se querendo jogar a culpa no vizinho. Nós já vimos isso no passado. A federação ela é importante, porque senão ninguém bate em cachorro morto. Na verdade, outros presidentes já falaram mal, quer dizer, então, como nós somos apolíticos, nós não somos deste ou daquele governo, o nosso interesse é o país, o nosso interesse é a indústria, e eu pretendo, evidentemente, representar bem o setor industrial. Eu não fui para a presidência, levado à presidência da Fiesp, com outro objetivo, a não ser servir o país e servir a minha atividade industrial, porque eu realmente queria ver o Brasil de uma maneira diferente, e eu ainda sonho com um Brasil diferente, que eu tenho certeza que pode ser alcançado. Carlos Eduardo, o senhor disse que deu muito trabalho levar esses empresários para Brasília. Já que deu tanto trabalho, por que vocês não aproveitaram e levaram uma proposta concreta? Nós levamos propostas concretas, entregamos ao presidente da República um documento que todas as federações das indústrias participaram, que elaboraram, mandaram sugestões, isso foi consolidado, entregamos ao presidente da República. 7 empresários se manifestaram no plenário, os ministros compareceram lá, depois fomos ao Congresso, levamos medidas absolutamente factíveis, que podem ser adotadas imediatamente. Isso foi uma movimentação muito importante e o próprio governo reconheceu essa importância. A ida do presidente da República lá, ele reconheceu a importância do movimento, agradeceu a contribuição, acolheu o documento e mandou os seus ministros estudarem. E nós estamos acompanhando toda semana. Esta semana que passou, Neumann, eu estive em Brasília com o ministro Dornelles, o ministro Candir e o vice-presidente da República, Marco Maciel, junto com o Gerdau e o Cristiano, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, cobrando medidas, levando sugestões, discutindo uma agenda de pontos que podem ser encaminhados, mesmo deixando o andamento das reformas correr lá no Congresso Nacional. Medidas que o Executivo pode fazer.
E qual foi a receptividade com relação ao aumento de prazo de pagamento de impostos? Porque 10 anos atrás, os impostos eram pagos quase que 90 dias, o IPI era pago 120 dias, e por causa da inflação, os governos começaram a antecipar cada vez mais a chegar ao cúmulo de 10 dias, que não é um período inflacionário agora. Por que não estamos voltando? Qual foi a receptividade? Porque hoje o presidente Fernando Henrique quer a criação do CPMF, que é um imposto instantâneo, que você paga prazo zero, né? Você está tentando dilatar. Esse assunto, Canitz, nós discutimos com o ministro Dornelles e Candir. E levamos uma proposta objetiva e ele acolheu para estudos, até estamos formalizando isso num documento que a CNI deverá encaminhar aos dois ministros, na direção de fazer uma redução, uma volta gradativa, para que o governo não tenha um impacto de uma vez só, mas vamos admitir 5 dias por mês até encontrar o prazo anterior, porque não tem cabimento mais nós continuarmos com você a ter que recolher tributo sem ter recebido a venda do teu produto. Isso é um contrassenso. A gente tem que ou ficar inadimplente ou emprestar dinheiro no banco para poder recolher o tributo, e evidente que não vai. Nós temos um preceito constitucional que você não pode cobrar um imposto antes que a pessoa tenha o dinheiro. Por exemplo, não se pode cobrar 120% de imposto de renda, porque você só pode pagar 100%. Então, como é que vocês não usam o preceito constitucional de que você não pode pagar o governo antes de receber do cliente? Isso já está na Constituição. Por que você, como advogado, já deve entender isso melhor do que eu? É porque você sabe que a nossa justiça é rápida e resolve as coisas com muita celeridade. Agora, o que nós estamos preocupados é com essa questão do CPMF, esse absurdo que está se imaginando criar a pretexto de resolver o problema da saúde. Com todo o respeito que eu tenho pelo ministro Jatene, eu não posso concordar com ele nessa insistência equivocada, nesse absurdo de colocar ou sai o IPMF ou então eu deixo o governo. Eu prefiro perder um bom ministro. Eu prefiro perder um bom ministro a ficar com mau imposto. Sim. Que solução alternativa que o senhor teria? Nós temos a reforma tributária para fazer. O governo tem que encontrar modos e mecanismos dentro do orçamento para destinar e alocar verbas para a saúde. Existem algumas ideias. Não há nada que você possa fazer? Existem algumas ideias que o ministro Candir até colocou num projeto que está lá em andamento na Câmara, ao tempo em que ele era deputado, que pode ser, vamos dizer, apanhado e, quem sabe, até resolver aí a curto prazo o problema do CPMF. Agora, você voltar à ideia de um imposto em cascata, você penalizar o trabalhador que vai ser barbaramente penalizado com o CPMF, o governo que vai pagar, vai ser o maior pagador de CPMF é o próprio governo. Então, isto vai ser uma bola, vai ser uma cascata que não tem fim. Isso já provou que não funciona, Kupfer. Nós vamos continuar contra esse tributo, esperamos sensibilizar os parlamentares, já fomos ao Congresso, conversamos com o presidente Luiz Eduardo, temos esperança de sensibilizar. Dentro do próprio governo, existem pessoas que não estão a favor disso. Nós sabemos. Carlos Eduardo, consta que para cada real que o governo consegue arrecadar, um outro real, enfim, é sonegado. Por que a Fiesp não faz uma campanha grande, ampla, vamos dizer, de longo prazo, contra a sonegação? Por que nesse país não se trata desse assunto? Será que está todo mundo com o rabo preso? Todo mundo sonega nesse país? Eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que sonega para poder viver, porque senão já teria fechado a sua empresa, porque do jeito que a carga tributária tem crescido, do jeito que a arrecadação tem crescido, as dificuldades até para você, contribuinte, pagar o seu imposto em dia, é uma loucura. Você não faz. Você hoje precisa ter um advogado e um economista te orientando do lado para você poder cumprir a sua obrigação como contribuinte. É muito complicado. Fazer um imposto de renda no Brasil precisa ser quase um especialista, né? Então, na verdade, você tem dificuldade para recolher, você tem alíquota alta, você tem formulário que não fica pronto na mesma época, todo ano muda tudo, né? Temos aí uma quantidade, o governo vai da maneira mais fácil aí ao bolso do contribuinte. Então inventa aí esse CPMF, esse adicional calamidade, esse empréstimo compulsório, mexe no IOF, aí sobe o juro, é tudo baixa uma norma aqui, uma norma ali. Agora, nós não defendemos, espera um pouco, nós não defendemos a sonegação, Zé Paulo. Nós não somos a favor do sonegador. Pelo contrário, eu acho que aí até é um problema de concorrência desleal.
entre as empresas formais que pagam seus impostos, que tem, e não tem condição até de sonegar, nem que quisesse, não tem condição. Então, na realidade, o que a gente vê hoje em dia? Todo mundo sendo empurrado para a informalidade. Então, é carteira que não é registrada, é você que... O sujeito não quer comprar com nota, não quer te comprar o teu produto com nota. Na área agrícola, isso é muito comum. O sujeito vai ver o seu boi, o seu gado para comprar, ele diz assim, tudo bem, eu compro, mas não quero nota. Por que você não quer nota? Não, porque eu trabalho sem nota, eu não quero nota. Então, porque eu já não sei para quem que eu vou repassar. E esse imposto em cascata, porque é uma loucura. Então, todo mundo que prefere, e nós defendemos uma reforma tributária de verdade, e não esses remendinhos, esse tapa-buraco, porque se nós continuarmos com essa história de ir aceitando tudo de qualquer jeito, nós vamos ter um Brasil muito difícil. E da reforma possível em reforma possível, nós vamos ter o país impossível, e foi isso que eu falei lá em Brasília. O senhor disse que os empresários apoiam unanimemente o plano real e que precisam ser feitas correções de rumo. Quais são as correções prioritárias? O senhor podia identificar e pautá-las? Nós precisamos reduzir, fazer o ajuste fiscal, nós precisamos combater o déficit público e nós precisamos das reformas administrativa, tributária e previdenciária. Senão, o plano real vai entrar em grande dificuldade. Também há a questão do juro, que precisa ser alterado, e o câmbio, que também nós sabemos que... A prioridade de quem é? Do Legislativo ou do Executivo? Dos dois. Tem coisas que podem ser feitas agora, Otônio, desde já, pelo Executivo, e tem coisas que o Legislativo pode fazer. E também o senhor podia fazer uma análise, porque todo mundo praticamente, em tese, concorda com isso que o senhor está falando na teoria. O problema é que quando chega na vida real, o Executivo e o Legislativo não conseguem, ou remenda, ou... não parece um pouco também ficar pregando no vento, quer dizer, Simão no deserto, ficar falando essas coisas sem entender a dinâmica real da política no Brasil, sem como ela anda? Não, mas nós estamos cada vez mais discutindo esses assuntos com os políticos. Nós sabemos perfeitamente que governo somos todos. É a sociedade, somos nós, é o Executivo, é o Legislativo, e é também o Judiciário, que precisa dar a sua contribuição. Eu acho que esse é um problema geral. Agora, nós temos buscado um diálogo, um estreitamento de diálogo com os homens de governo, no Executivo e no Legislativo. Não há uma semana que nós não estejamos em contatos permanentes com os ministros e com as áreas próprias do Legislativo, fazendo a nossa queixa, levando a nossa sugestão, levando estudos técnicos sérios. Eu agora mesmo entreguei ao ministro Candir 2 sugestões, estudos que a Casa preparou com relação aos 2 projetos que ele apresentou. Mas existe tanta coisa que você é atropelado, todo dia você tem uma novidade, né? Você pensa que as coisas estão caminhando, de repente surge um imprevisto, né? Nós estávamos indo tudo caminhando, as coisas iam retomar o ritmo, de repente vem lá um negócio do sem terra, pronto, já atrapalha tudo, já o problema político fica complicado. Aí vai indo, aí de repente tem um desentendimento entre um ministro e outro e tem uma implicação, aí aí tem uma viagem, aí tem o presidente que não sei o quê. É complicado, o jogo político é muito complicado. Agora, é infinitamente melhor essa democracia, com todas essas dificuldades, do que aqueles outros regimes que nós já conhecemos e vimos que não dá certo. Agora, democracia é dura de ser construída. E é dura de construir dentro e fora do Legislativo, que nós temos que ter nas nossas próprias entidades espírito democrático e ouvir as minorias e respeitá-las. Existe uma verdadeira obsessão pela reforma. Quer dizer, se fala tanto em reforma que no fim a reforma parece que está atrapalhando o Brasil. O ministro Candir, quando deputado, apresentou uma estratégia que me pareceu bastante lúcida de tentar ir resolvendo as coisas na base da legislação complementar. Perfeito. Isso me parece lúcido e me parece que apressa as coisas e faz as coisas andarem com muita mais rapidez. Por que é que vocês, que defendem as reformas, não fazem um trabalho de lobby lá no Congresso para fazer funcionar essa estratégia do deputado Candir, que hoje é ministro do Planejamento? Olha, Neumann, eu acho que esse é o caminho. Já estamos fazendo. Eu diria a você que dentro de dias você vai ver andar os projetos que o Candir deixou lá, e já agora com o apoio do próprio governo. Antes o Executivo deixou, vamos dizer, num segundo ou num terceiro plano, a reforma tributária.
Hoje, o Executivo, o presidente Fernando Henrique, já priorizou a reforma tributária. A reforma tributária vai ser votada neste ano. Já tinha muita gente dizendo que ia ficar para o ano que vem. Agora não vai mais, não. Vai ser votada. E vai ser votada o quê? Vão ser votadas medidas como essas que o ministro Candir apresentou, quando era deputado, que podem ser apreciadas e eu acho que vão resolver até esse problema do CPMF. Estou com muita esperança em umas reuniões que estão acontecendo em Brasília. Estou com muita esperança. Na avaliação do senhor, o CPMF não passa? Eu acho que não passa. Eu acho que não passa na Câmara. Contabilizou ali, já tem os votos? Já temos algumas informações, a gente evidentemente faz as contas. Agora, mas não passa porque é um contrassenso. Se houvesse uma justificativa técnica, se houvesse uma razão mais forte, agora, dizer que isso é lobby de empresário que não quer e banqueiro que não quer, nos últimos dias o presidente aderiu firmemente. Aí são os problemas políticos que o presidente tem a resolver. É como eu disse, nós, empresários, preferimos um bom ministro fora do governo do que um mau imposto para toda a sociedade. Eu respeito demais o professor Jatene, acho ele uma pessoa da maior correção, da maior seriedade, mas nesse assunto ele está bem enganado. Pelo que eu entendi, o senhor é a favor, quer dizer, a Fiesp é a favor da opção Candir ao CPMF. Sim, dizer, perfeitamente. ao imposto sobre o lucro. Perfeitamente, evidentemente, com alguns retoques no projeto que ele está mesmo estudando. E vocês estão trabalhando nesse sentido? Estamos trabalhando nesse sentido, sem dúvida. Presidente, diga, o senhor defende a Fiesp, eu acho que o senhor tem razão, porque o senhor é industrial e é presidente da Fiesp. Minha pergunta é outra, porém. Até algum tempo atrás, até alguns anos atrás, os empresários capitalistas, industriais, eram vistos talvez como o setor da sociedade mais conservador e mais reacionário. Quer dizer, mais reacionários que o empresariado, só as Forças Armadas. Não é? Essa situação mudou talvez porque acabaram-se as ideologias, enfim, os partidos ficaram menos importantes e hoje em dia até a discussão direita-esquerda perdeu um pouco o sentido. No primeiro mundo, as empresas hoje em dia estão mais ou menos na vanguarda dos processos sociais. Elas estão muito identificadas com o que acontece na sociedade, elas determinam padrões de consumo, de gosto e até padrões éticos, não é? Eu sei que a Fiesp tem consultores, tem gente pensando em termos teóricos. A minha pergunta é mais ampla, portanto. Eu gostaria de saber o seguinte, como que a Fiesp acha que vai ser o Brasil daqui a alguns anos? Que propostas concretas a Fiesp tem para acabar com problemas assim mais estruturais do Brasil, como o da exclusão social, por exemplo? Olha, nós entendemos que a prioridade número 1 para resolver esse problema é a educação. Isto fez parte do meu discurso de posse da primeira eleição e também da segunda eleição, e temos feito coisas na prática. Fiesp tem uma preocupação extraordinária em trazer aqueles 33 milhões de brasileiros que estão afastados do próprio mercado, enfim, que não tem a sua cidadania claramente definida, dando-lhes educação. Nós temos um projeto de ensino à distância que está em pleno vigor e passando já aí há bastante tempo, com mais de 1.600 telesalas espalhadas pelo país inteiro. Entregamos isso à sociedade numa linha de que é por aí que nós vamos resolver as nossas coisas. Vamos treinar o trabalhador, estamos tendo pela primeira vez pela televisão ensino profissionalizante pela televisão. Estamos dando a eles agora aulas sobre meio ambiente, educação artística e esportes. Estamos dando o primeiro e o segundo grau, só aqui em São Paulo, através das nossas entidades, SESI e SENAI, nós temos no SENAI 1.100.000 trabalhadores estudando aqui em São Paulo e mais quase 200.000 no SESI. Nós damos à educação uma prioridade absolutamente gigantesca. E nós achamos que é pela educação que nós vamos poder ter o Brasil minimamente preparado para enfrentar o futuro. Valorizando os professores, temos um centro de formação de formadores em Santa Bárbara do Oeste, temos participado e nos engajado em todos os movimentos ligados à área educacional.
temos um grupo de ação social na casa, pensante, temos um conselho de orientação política, pensando nos grandes temas nacionais, como reforma do Estado, como nova organização sindical, enfim, todos esses temas emergentes que têm aflorado, nós temos nos preocupado. O senhor falou em SESI e Senai. Falei, Neumann. Então eu quero lhe fazer uma provocação aqui. Pois não. Um dos problemas grandes que o Brasil tem enfrentado é o custo Brasil. Sim. Pelo menos dois grandes especialistas em lados opostos, da questão do custo do salário, acreditam que o SESI, o SENAC, o SENAI, o SESC, são grandes contribuidores do custo Brasil, uma vez que elevam o custo dos salários e terminam aviltando os próprios salários. Me refiro a Zé Pastore e a Zé Márcio Camargo do Rio de Janeiro. A Fiesp está disposta a abrir mão dos recursos do SESI e do SENAI em nome da modernidade? O Neumann e presidente Moreira, participam da sua provocação os telespectadores Carlos Eduardo, daqui de Santana, seu xará, que pergunta como é a administração da verba do SENAI, o Marco Antônio Ribeiro, de Santo Amaro, que diz como se pode cobrar a transparência do governo se não há transparência na administração do SESI e do SENAI, e o Eduardo da Silva diz por que se o lobby está trabalhando pela manutenção do imposto sindical na Constituição, então é porque aí tem alguma coisa que não está muito bem esclarecida, etc. E tal. Não. Primeiro, vamos começar por aí. Imposto sindical, nós somos contra o imposto sindical. Fiesp sempre foi contra o imposto sindical, considera isso uma coisa ultrapassada e realmente esperamos para breve que ele seja completamente extinto. Portanto, nunca defendemos, já desde o início da nossa gestão, nas propostas da reforma, da revisão constitucional, lá atrás, ao tempo ainda do governo Itamar, já éramos contra, continuamos contra e vamos lutar contra o imposto sindical. Portanto, esta é uma coisa. Com relação à transparência, não há nada mais transparente do que a questão das verbas do SESI e do SENAI, como ela é arrecadada e como ela é transferida, como ela é aplicada, etc. Nós mesmos, na Federação das Indústrias, é que, de certa forma, provocamos esse grande debate que vem sendo, em boa hora, travado pela imprensa, porque nós não temos nada a esconder. Nós mesmos tivemos a oportunidade de manter várias entrevistas com os jornalistas que nos procuraram, mostrando claramente, primeiro, que as verbas do SESI e do SENAI são verbas definidas por textos legais em pleno vigor. Segundo lugar, os repasses feitos às federações são estabelecidos por lei. Não é dinheiro sujo que vem, sabe Deus de onde, de que forma. O nosso não. O nosso é claramente definido. Está na lei, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, é arrecadado pelo INSS, é repassado para as entidades do sistema e o dinheiro é aplicado nesses 50 e tantos anos que essas entidades existem de maneira absolutamente correta. Eu sei, mas as indústrias de Taiwan não têm esses custos. Vou chegar no custo. É a competitividade que está em jogo, não a transparência. Senão não estou respondendo ao meu xará de Santana, eu preciso responder ao meu xará, pelo menos. Depois eu respondo também. O que ocorre é o seguinte, é preciso ficar claro de uma vez por todas que essa arrecadação, quando é dita que é retirada do trabalhador, não é verdade. Esse dinheiro é um percentual para o SENAI, 1%, no SESI 1,5%, calculado como base de cálculo a folha de salário, mas não é tirado do trabalhador esse dinheiro. Esse dinheiro não é do trabalhador. No fim, a empresa esse dinheiro, o que aconteceu? De onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem quando Roberto Simons e os outros companheiros, em 1940 e poucos, foram lá, eles se autotributaram e investem na educação, que é tarefa, aspas, do governo, que não faz e nós fazemos. Está na Constituição que a educação é o direito de todos, mas nós fazemos, nós aplicamos. A taxa de administração não é muito elevada? Quer dizer, se esse dinheiro fosse para ser administrado por uma fundação independente, não teria um custo muito menor e o trabalhador não teria um benefício maior? Não fica muito fora, não. Não fica muito fora, porque hoje, para administrar um fundo privado, cobram ao redor de 6%, 7%. E toda a taxa de administração, até para administrar um imóvel, você paga 6%, 7%. Um corretor, você paga 6%, 7%. Não é por aí.
O nosso é definido também claramente nesse aspecto. Agora, nós dizemos que esse dinheiro não é dinheiro público, esse dinheiro é um dinheiro que vem das contribuições compulsórias, sim. E se não viesse, como é que as entidades de ensino vão viver com um orçamento oscilante? Se fosse sobre o cálculo sobre o faturamento, seria um problema muito sério, você não ter uma condição de ter o seu orçamento estável. Então, o que nós defendemos? Defendemos que tire do cálculo, vamos retirar da base de cálculo sobre a folha de salário. Nós defendemos que saia, por quê? Porque hoje, com a terceirização e com o mundaréu de gente que trabalha sem carteira assinada, estas nossas entidades não recebem da economia informal. E tem que treinar os trabalhadores na reciclagem, os desempregados, que nós temos convênio com Deus e o mundo. E atendemos e reciclamos com dinheiro daquelas poucas empresas que acabam contribuindo. Então, aí ganha uma boa taxa de administração para isso. Mas é a nossa função, é administrar bem, é administrar com correção, com exação. Existem alguns problemas. Mas o senhor admitir que há casos de sedes que não precisariam ser daquele jeito, há casos de desvio, quadras de esportes que precisariam ser. Há casos de desvios de finalidade, mas não que o dinheiro tenha sumido, não que a obra não fora feita. A obra existe, você pode discutir. Eu, por exemplo, dou prioridade para a educação, tem que fazer escola, né? Então, na realidade, o que é que acontece? Foi feito um hotel, que nós não queremos explorar o hotel. Então, a atual administração resolveu, por concorrência pública, botou a concorrência pública, porque nós não queremos ficar com hotel. Eu tinha que contratar 200 e tantas pessoas para cuidar do hotel. Então, é um erro de filosofia de administração, de desvio da nossa finalidade, que é educar. E eu estou, evidentemente, botando a água para dentro, arrumando a casa. Por isso é que foi bom agora, o trabalho da imprensa, compreende? Que trouxe isso à tona. E nós estamos desnudando tudo. A vidraça está aí, está suja, a gente limpa. Onde está errado, vamos consertar. Não defendo tampar o sol com a peneira. Pelo contrário. O senhor me permitiria insistir num ponto que eu levantei rapidamente antes? Porque eu acho importante, quer dizer, nós estamos discutindo transparência, eu acho importante discutir. A questão é a seguinte, quer dizer, arrecada-se um volume substancial de recursos através dessas entidades. Sim. Para a Fiesp talvez sobreviva sem esse dinheiro, outras entidades empresariais talvez sobreviveria, não tenho dúvida alguma. No fundo, esse dinheiro é usado para fazer, em grande medida, um tipo de função que poderia, em outros países, é feito pelo Estado, em outros países é feito em conjunto com a iniciativa privada, que é treinamento de pessoal, até eventualmente retreinamento para desempregados ou coisa que o valha, tá certo? Que é do interesse do trabalhador. Minha pergunta é a seguinte, quer dizer, será que essa é a melhor maneira de aplicar esse dinheiro? Se esse mesmo volume de recursos fosse entregue a uma fundação sem fins lucrativos, tá certo? Quer dizer, administrado em conjunto por empresários, sim, mas trabalhadores, representantes da sociedade, quer dizer, para atingir este objetivo, quer dizer, treinamento de mão de obra, retreinamento de desempregados, etc., como acontece no resto do mundo, será que a eficácia não seria maior? Quer dizer, no fundo, fazer isso através dessas entidades empresariais, que muitas delas vivem desse dinheiro e sem ele morreriam, não é o caso do seu caso, mas é o caso de muitos, o senhor sabe disso. Quer dizer, fazer isso através das entidades não é um convite a esses desperdícios que o senhor estava falando, fazer um hotel aqui, fazer um estádio ali, fazer uma obra política lá, embolsar uma taxa de administração absurda a colar, pode não ser o seu caso, mas é de outras entidades, o senhor sabe disso. Não há, quer dizer, se nós estamos discutindo melhorar a qualidade de treinamento do trabalhador, quer dizer, é um recurso que é dado, é feito em benefício do trabalhador e não do empresário, não haveria uma maneira mais racional e eficaz, já que nós estamos falando tanto em eficácia, de usar esse dinheiro? Olha, espera um minutinho. Isto é feito em benefício do trabalhador e da empresa que tem esse trabalhador, dúvida, claro, sobre sua... Mas quanto melhor treinado ele, melhor para a empresa. Nós podemos discutir, discutir a ampliação do atendimento dessas entidades. Aí eu estou de acordo. Eu tenho procurado aumentar ano a ano o número de matrículas no SESI e no SENAI, aqui em São Paulo. No Brasil também a mesma coisa. O sistema todo está passando por um momento de aperfeiçoamento muito grande, tirando completamente ingerências e gestões de natureza política, trazendo isso tudo para o leito, quer dizer, trazendo a água que saiu um tanto pelas margens do rio para dentro do leito, para correr isso normalmente e na direção da atividade fim. Então, este é um tema
que nós podemos discutir e que eu acho que existem maneiras e melhorias que podem vir a ser feitas para aperfeiçoar. Agora, que nós estamos dando um bom atendimento ao trabalhador, não tenho a menor dúvida disso. E que o dinheiro é mais barato, eu não tenho a menor dúvida disso. Haja aí, é só fazer o confronto das escolas técnicas e da rede estadual e federal, nós damos, o Senai dá de 10-0. Isso não tenha dúvida alguma. Além do que, a altíssima condição das nossas escolas, do ponto de vista tecnológico, reconhecidas no mundo inteiro como um sistema sui generis. O SESI e o Senai constituem a maior rede privada de ensino. Já vimos experiências nos outros países, já examinamos o que aconteceu em outros países que adotaram sistemas diferentes. Aqueles que dependem de verba direta do orçamento tiveram problemas de toda a natureza. O México teve problemas, a Argentina teve problemas, o Chile tem problemas, enfim. Esse sistema é um sistema que há 53 anos, no caso do Senai, e há 50, que nós vamos fazer daqui a uns dias no SESI, provaram ao longo desse tempo que são entidades em benefício da própria sociedade. Até refugiados nós temos em convênios para atender no sistema SESI Senai de São Paulo, que damos a eles agasalho e treinamento e mão de obra e serviço social, etc. Agora, melhorar sempre pode. Agora, nós temos que aperfeiçoar, sim. O Brasil inteiro passa por uma crise geral. Tudo pode ser questionado, tudo deve ser questionado. Agora, o que nós não podemos é querer acabar com o que funciona, desorganizar o que funciona. Você dizer, tira do salário e cobra da onde? Como? Nós encomendamos um estudo para a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que ficou pronto agora, estamos analisando a parte jurídica, no sentido de encontrar uma forma melhor do que essa da base de cálculo da folha de salário, para desonerar as folhas de pagamento, que eu sou a favor, mas tem que desonerar tudo. Previdência Social, salário de educação, fundo de garantia, tudo. Não apenas a verba do SESI Senai, como esse projeto aí do contrato temporário tentou inventar. Tira lá do SESI, do Senai, do 7S e tudo bem. Tudo bem não, senhor, porque eu vou ter que trabalhar, vou ter que atender. Onde que eu vou atender esse novo contingente que precisa ser reciclado? Então, nós precisamos ter objetividade. Tira daqui, mas põe aonde? Não vamos desestruturar o que está funcionando. Está cheio de coisa no Brasil para consertar. Todo dia o presidente, os governadores estão dizendo tem que consertar aqui, consertar ali. Nós estamos de acordo em consertar tudo, mas vamos consertar primeiro o que dá um bruto buraco. O SESI Senai, na verdade, essas alíquotas são investimento. Investir na melhoria da qualidade da mão de obra do trabalhador. Investir nessa direção do ensino, isso é investimento, não é despesa. Queria voltar um pouquinho atrás ainda, numa hora que o senhor listou, ou nos vários momentos que o senhor, enfim, listou problemas, barafundas, confusões que, enfim, a economia brasileira enfrenta e que, portanto, a indústria fica sem ter muito como avançar. Impostos, Congresso, juros, câmbio judiciário, custo Brasil, enfim, uma coisa que, como o senhor mesmo disse, é difícil trabalhar aqui, embora essa democracia seja melhor do que qualquer outra. Isso não é meio contraditório ou não expõe algumas feridas da eficiência da própria indústria nacional diante dos anúncios, das, enfim, notícias de crescentes investimentos estrangeiros diretos para a produção no Brasil? Será que esses caras são malucos? Eles vêm para cá para pegar custo Brasil, judiciário, Congresso, juros, câmbio, e vão perder dinheiro como nós perdemos, como a nossa indústria perde? Será que não é também, custo Brasil não é um pouco deixar a culpa fora do nosso problema? Será que a nossa indústria não está perdendo o pé, e também por culpa dela, não só porque fatores externos dificultam a sua vida e o seu crescimento? Como é que o senhor explica, enfim, essa contradição aparente? Doutor Moreira, eu pediria licença para vocês, para o senhor responder a pergunta assim que a gente retornar do intervalo. Roda Viva faz uma pausa e volta daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista com o presidente da Fiesp, Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Até já. Roda Viva. Apoio Cultural. VASP, sua melhor opção internacional. E General Motors, acelerando o futuro. Música clássica com maestria na Rede Cultura.
Nesta semana, concertos inéditos. A Orquestra Filarmônica de Berlim, sob regência do maestro Cláudio Abbado, interpreta clássicos de Mozart. Dia 18, terça, 10h30 da noite. A Orquestra Filarmônica de Viena. Herbert von Karajan, na interpretação do Requiem de Mozart. Dia 19, quarta, 10h30 da noite. Sob regência de Sergiy Shelty. A Orquestra Sinfônica de Chicago, num concerto com obra de Modest Mussorgsky, orquestrada por Maurice Ravel, dia 20, quinta, 10h30 da noite. E a Orquestra Filarmônica de Munique, sob regência do maestro Sergio Celibidache, interpreta obras de Bruckmann. Dia 21, sexta, 10h30 da noite. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Você pode também participar desse programa enviando as suas perguntas através do telefone 252-6525, 252-6525. Se você preferir o fax, use o número 874-3454, 874-3454. Doutor Moreira Ferreira, antes do nosso intervalo, o CUP perguntava para o senhor, se eu não estou deturpando a pergunta dele, sobre a própria ineficiência, o próprio custo que seria acrescentado na produção brasileira pelas próprias empresas, e não só o custo Brasil externo a essas empresas. Eu gostaria de aproveitar também, essa semana nós tivemos aqui uma transferência, vamos dizer assim, de duas importantes empresas brasileiras para uma empresa multinacional ou transnacional, sei lá como é que se chama hoje em dia esse tipo de empresa, mas de qualquer maneira desnacionalizaram a administração dessas duas empresas. Que o senhor aproveitasse então e pudesse responder um conjunto essas duas questões. Bom, eu acho que, objetivamente falando, nós estamos falando aí do caso da Metal Leve, COFAP e MAHLE. Esse realmente é a ordem do dia. Hoje, por exemplo, na nossa reunião da diretoria executiva da Fiesp, foi o tema que foi objeto de longa discussão e, sobretudo, de manifestações de toda a natureza. A Fiesp pode vir a ser Federação Internacional das Indústrias Instaladas em São Paulo? Olha, a Fiesp tem a sorte que a sigla serve para tudo, serve para a Federação das Importadoras também. Né? Não preciso mudar a logomarca, como eu fico dizendo. Fiesp vai continuar sempre a Fiesp. Mas eu espero que não, ela continuará, como eu imagino, continuará sendo a Federação das Indústrias, porque nós vamos ultrapassar essa tormenta de alguma forma, eu não tenho dúvida alguma, eu sou um otimista por natureza. Mas esse assunto da Metal Leve é realmente uma coisa que é muito importante ser avaliada. Nós ainda estamos sob forte impacto, quer dizer, a gente precisa, nestas coisas muito impactantes, pensar um pouco serenamente. Nós ainda estamos um pouco abalados com uma transferência de controle de uma empresa tão eficiente e que tem tecnologia de ponta, sempre foi administrada com a maior competência, por empresários da maior qualidade, com gente que sempre teve com seus trabalhadores uma relação bastante adequada, eu digo avançada, evoluída, competente, e, sobretudo, que tinha um produto excepcionalmente bem aceito em todos os lugares. Até mesmo tomou a iniciativa de montar uma empresa nos Estados Unidos, lá fora, para buscar mais tecnologia, para aprender e para vender novas técnicas e, sobretudo, para vender o seu produto lá dentro. Para Caterpillar. Muito bem.
Então, temos a Caterpillar, que eles vendiam para a fábrica nos Estados Caterpillar, Unidos. exatamente. Eu, outro dia, quando encontrei-me com o José Mindlin, na porta aqui de uma igreja, que nós tínhamos ido a uma missa de 7º dia, e ele me explicou a razão da venda do controle acionário da Metal Leve. Eu não tive por que não dizer que ele tinha toda a razão de ter feito o que fez, juntamente com os seus companheiros de diretoria. Entendi e compreendi, embora, evidentemente, tenha ficado bastante chocado, como ainda estou chocado com a mudança tão significativa de uma empresa emblemática, como a gente diz. O José me esclareceu, e hoje o Roberto Faldini, durante a executiva, também mostrou que isso se deveu a realmente uma decisão empresarial dos seus acionistas, e contra isso ninguém tem que questionar. Agora, preocupa exatamente esse problema da desnacionalização de uma empresa desse porte, que fabricou Não, mas mais que isso, fantástico. Pesquisas abrangentes de competitividade brasileira indicam também riscos seríssimos para toda a indústria de autopeças, não há dúvida, para bens eletroeletrônicos, enfim, para uma série de setores. Não há dúvida. Nós estamos vivendo uma época que, com essa globalização da economia, extremamente complexa. E isso tem um forte impacto, sobretudo, sobre as indústrias. Todos nós, hoje, não fazemos outra coisa a não ser estar preocupados com o futuro. Para onde vamos? Onde é que o governo quer que a gente vá? Que tipo de setores deverão continuar? Mas aí você vai falar as montadoras. Governo. E a minha pergunta, perdão, é exatamente tentando tirar o governo disso. Não, veja, eu quero só falar o custo Brasil existe também para essas. Elas são grandes, têm muito capital, claro, há uma grande diferença. Mas quando elas chegam aqui, elas se deparam com o custo Brasil. Elas deparam com o custo Brasil também. Por que elas topam? Mas elas têm uma outra condição. O senhor está defendendo condição. a proteção para a indústria nacional? Como? O senhor está defendendo uma proteção? Defendo uma proteção para a indústria. Tipo Como todos os países do mundo fazem as suas proteções, eu defendo também para nós. Eu sou contra essa abertura burra que o Brasil fez, mal negociada, sem ouvir ninguém. Meia dúzia de tecnocratas se reuniram e fizeram a abertura há 5, 6 anos atrás, e que deu tempo para nós nos adaptarmos às novas situações mundiais. Carlos, eu acho onde que estamos? Você está vendo uma confusão. Agora, realmente, o episódio da Metal Leve é um episódio, vamos dizer, impactante, inexorável. A globalização não tem, a Metal Leve era competente. Não é bem o caso que foi colocado pelo Zé Paulo, pelo que eu entendi. O que o Zé Paulo colocou é outro caso, é o caso da ineficiência da indústria nacional de produzindo o seu próprio custo Brasil, se é que eu entendi bem. Quer dizer, o caso da Metal Leve é outro caso. Quer dizer, nós temos que enfrentar um grande desafio, da globalização, que chega a nos causar uma grande perplexidade. Como é que você tem competência, você tem tecnologia, você tem capital, mas você não tem escala para enfrentar o mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a coisa que o Zé Paulo falou, que é o seguinte: nós somos ineficientes e produzimos um custo adicional ao custo Brasil produzido pela Justiça, pelo Congresso, se eu entendi bem. Eu queria saber se isso existe mesmo, porque, de certa forma, Carlos Eduardo, custo Brasil, impostos, tudo isso nos protege contra a invasão dos hunos, de certa maneira. Não, Zé Paulo. Apesar disso, os hunos estão vindo. Não, nós estamos protegidos em hipótese nenhuma. É que o Matinas fez ali uma provocação. Quando você fez a sua pergunta, ele colocou o assunto da Metal Leve e talvez eu tenha, face ao impacto que isso trouxe no setor industrial, procurado primeiro abordar o assunto da Metal Leve para depois falar a respeito da ineficiência da empresa. Na verdade, o que nós temos... tem que ter medo do Carlos Eduardo. Perdão, ainda interrompendo mais uma vez, vai ser a última, prometo. Pois não. Quem viveu com tanta inflação, tanto tempo, realmente tem que pagar o ônus disso. É difícil ser muito eficiente, tanto quanto tem que ser, diante do que nós vemos, e faz apenas 2 anos, sem muita certeza, que nós estamos livres. Mas é difícil e necessário, às vezes você tem proteção. Sabe? Então, veja só, não é um ataque à indústria nacional, é a tentativa do senhor explicar e, se possível, nos mostrar os caminhos estratégicos que se pode tomar do ponto de vista da empresa nacional, para continuar rígida, continuar produzindo com qualidade dentro desse novo mundo. O problema todo é o seguinte: nós temos setores altamente competitivos e que estão em situação privilegiada, que estão tendo condição de exportar, estão tendo condição de competir
com os custos, com o custo Brasil que está aí, etc. Isso Quais nós são? sabemos. Quais especificamente, quais são os setores que o Brasil é competitivo? A área de celulose, papel, produtos alimentares, nós temos tido condição de competir lá fora. O próprio automóveis, veículos, também temos condição de competir. Isso vamos dizer, falando de alguns setores. Agora, nós temos uma dificuldade gigantesca realmente com aquilo que é o custo Brasil. E quem foi que detetou o custo Brasil? Foi lá na Fiesp, nas nossas reuniões internas. Isso aflorou lá dentro. Nós chegamos a uma conclusão que, premidos por essa situação de carga tributária que temos, premidos por essa legislação trabalhista completamente superada, com esses encargos sociais de mais de 100% incidentes sobre o trabalho dessas empresas, nós realmente estamos caminhando para o buraco e não caminhando para um patamar, vamos dizer, adequado e competitivo. Por isso é que as reformas têm que ser feitas e por isso que o custo Brasil tem que ser baixado, desonerando as exportações, acabando com esses PIS, COFINS, PASEP, essa coisarada toda, que isso aí inviabiliza realmente a competição externa. De outro lado, nós não temos poupança interna, você não tem o grande banco de fomento, que era o BNDES, funcionando, irrigando a atividade produtiva. Isso, de certa forma, hoje não existe, Kupfer. O que acontece? O BNDES se reúne, as diretorias anunciam linhas de crédito e depois você fica lá lutando para o dinheiro chegar na tua empresa e não vem. Por quê? Porque a intermediação financeira não acha adequado o que ganha no repasse e não repasse, o dinheiro fica empossado lá. Isso fez parte das nossas queixas ao ministro Serra, quando então ministro do Planejamento. Nós levamos a ele 12 pontos, entregamos a ele, e um dos 12 pontos era esse, desempossar o dinheiro do BNDES. Mas isso já faz 4, 5 meses, não aconteceu nada. O dinheiro continua não chegando. Então, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sempre foi o Banco da Indústria. Cadê? Onde é que anda? Tá certo? Financiando pouco. Agora, quando as coisas acontecem... Financiando os estados agora. Financiando o Estado, resolvendo, pegando o dinheiro do FAT para resolver problema aqui e ali, financiando estatal e tal. Agora, a indústria como um todo, nossa senhora, não tem dinheiro, não vem para a gente. Nós não temos, quando uma vez eu reclamei sobre o PROER, que eu falei que nós precisávamos do PROER para a indústria, para resolver os problemas das empresas que estão em dificuldades, se é para ter dificuldade, nós estamos lotados de dificuldade. Sistêmica. Tá certo? Muitos, enormes. Agora, nós não temos realmente o PROER nosso, que era o BNDES, que dava financiamentos, que tinha Finame, repassava, etc. Financiamentos de médio e longo prazo, para a gente poder investir, para importar tecnologia. Agora, nós temos que competir com a China, temos que competir com quem importa, que tem financiamento de 1 ano de prazo, 3% de juros. Ora, quem é que vai continuar produzindo? Então, nós temos um outro exemplo, a Estrela. Virou o quê? Virou uma importadora de brinquedo. Antes era a maior empresa de brinquedo, né? No tempo do Mário Adler. Agora está lá importando brinquedo. E senão, daqui a pouco, todo mundo vai ficar importando. E eu não quero isso. Eu não quero sucatear emprego aqui. Eu quero que venha. Agora, quero medidas de proteção, sim. Medidas de dumping. Haver uma defesa econômica no Ministério da Indústria e Comércio. Aliás, discuti muito com o ministro Dornelles e ele topa tomar providência e já está tomando na área de brinquedos, testes e outras. Esse problema da China invadir aqui o nosso mercado do jeito que está invadindo, sucateando a indústria teste americana, eu não posso aceitar. Já disse, cansei de dizer, não vou aceitar, vou continuar brigando e eu espero que esse quadro seja mudado. Agora, não podemos assistir isso impassíveis. Essa situação que nós estamos discutindo aqui, o senhor, como presidente da Fiesp, não enfrenta um problema de representatividade? Quer dizer, o senhor, na primeira parte do programa, a certa altura, o senhor disse que era a sua aspiração representar bem o setor industrial. O senhor representa hoje o setor industrial? Porque o setor industrial hoje, como o senhor descreveu, e como nós estamos discutindo aqui, são vários setores industriais. São o que está indo bem... 127 setores. O que está indo bem não necessariamente é o que é dominante nas entidades empresariais. Quer dizer, daí porque metade dos empresários em Brasília estavam muito contentes com o governo, a outra metade não sei se é exatamente essa proporção. Fato é que a representatividade do empresariado através das organizações tradicionais, como é a sua, que é a mais tradicional, quer dizer, hoje, com essa situação que você tem setores dinâmicos, poucos setores dinâmicos nacionais, que não são necessariamente os dominantes em representações como a Fiesp, muitos setores
internacionalizados, que estão indo muito bem, que também não estão representados na Fiesp, esses é que estão caminhando com o setor industrial. No entanto, o senhor, como é que o senhor representa o setor industrial numa situação como essa? Quer dizer, não foi um pouco esvaziado? Eu lembro, por exemplo, que líderes empresariais eleitos entre os seus pares, vários deles acabaram, de uma maneira ou de outra, o próprio caso do senhor José Mindlin é um deles, ou perdendo a sua indústria, ou se dando mal, ou o seu setor encolheu. Quer dizer, eu quero os líderes empresariais nacionais, hoje, muitos deles, ou estão em enormes dificuldades, ou encolheram demais, ou saíram do negócio, ou venderam para estrangeiros. Como é que o senhor se sente representando esse setor industrial, que, na verdade, me parece que é mais um pedaço do setor industrial do que a parte mais dinâmica dele? Olha, eu me sinto muito bem, porque eu trabalho para esse setor de manhã até à noite. Deixei praticamente as minhas atividades pessoais e me dedico absoluta e totalmente à Federação e ao Centro das Indústrias, ao SESI, ao SENAI, ao Instituto Roberto Simons. Tenho a felicidade de participar de um setor que, graças a Deus, vai muito bem, que é o setor elétrico. As nossas empresas vão muito bem. Estamos caminhando para a privatização. Tivemos esse feito histórico aí do governo Fernando Henrique, com a privatização da Light, e, se Deus quiser, com as outras que vêm atrás. Me sinto muito bem porque represento a grande, a média, a pequena empresa, a multinacional, a nacional. Temos um grupo de mais de 120 empresas de capital estrangeiro, aqui radicadas há muitos e muitos anos, que têm seu assento nas nossas inúmeras reuniões. Me sinto muito tranquilo porque estou procurando fazer o melhor com a consciência tranquila e com a ajuda dos meus companheiros. Acho que tive, neste segundo mandato, o prazer de ser reeleito numa chapa única, porque não tive opositores, e normalmente você sabe que a cadeira do presidente da Fiesp é relativamente desejada por muitos, né? E certamente na minha sucessão será muito desejada por muitos que já estão aí aflorando como interessados nela. E, na realidade, eu me sinto muito bem porque eu tive uma votação muito maior e uma presença no meu segundo mandato, uma presença na urna, maior do que eu tinha tido na disputa anterior, que foi a disputa mais forte e dura de todas as disputas na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vocês estão lembrados do feito histórico e memorável da nossa vitória. Desse tema do Celso, sim. O que se coloca é o seguinte: o Brasil está vivendo uma grande necessidade de reforma, o senhor é um dos grandes pregadores. E eu estou reformando a Fiesp. Pois é, não, mas não é questão de reformar a Fiesp. A questão é reformar. Reformei os estatutos, coisas que ninguém nunca tinha reformado. O sistema de representação sindical, operário e patronal no Brasil, que é uma herança de Vargas, é uma herança da Carta do Lavoro, que é uma herança fascista. Então, quer dizer, o que o Celso está colocando, a questão da representatividade, é uma questão séria. Porque... Não, mas nós temos, ô Neumann, nós temos a federação e temos o Centro das Indústrias, onde nós temos hoje 9.000 empresas associadas, existentes e que pagam as suas mensalidades. 9.000. E, na realidade, temos os 128 setores que dependem, evidentemente, da estrutura sindical brasileira. Nós temos uma lei em vigor que estabelece a organização sindical. E essa lei também precisa ser reformada. Mas claro que precisa. E nós estamos absolutamente na direção das alterações. Nós fizemos uma mudança estatutária na Fiesp absolutamente nessa direção da modernidade. Nós somos contra aqueles famosos sindicatos de gaveta que antigamente existiam. Estamos estimulando fusões de sindicatos, que talvez ainda aconteça, se Deus ajudar, no meu mandato, acabando com sindicatos que não têm uma vida e uma representatividade verdadeira. Sabemos disso. Temos hoje 128 sindicatos. Somos contra o imposto sindical, somos a favor da pluralidade sindical, defendemos isso abertamente. A Casa já se posicionou junto a todos os parlamentares e na própria revisão anterior e na nova reforma. Doutor Carlos. Então, não vejo dificuldade nesse aspecto. Agora, me sinto muito bem, porque eu trabalho, faço o máximo que eu posso, e digo mais, quando vejo o apoio, sinto o apoio de empresários de todas as áreas, especialmente dos empresários do interior, que passaram a ter, na Federação das Indústrias, voz e voto. Porque nós saímos da Paulista e fomos para o interior. Hoje a Fiesp é de sua diretoria, vai ao interior, escuta o industrial lá, não fica esperando ele vir até o prédio da Avenida Paulista. Ao contrário, estamos informatizando
agora vou fazer um sistema de videoconferência para poder as reuniões das segundas-feiras chegar ao interior todo. Demos a condição de eleição dos 41 diretores do interior, não é mais aquele negócio de candidato que vinha em lista tríplice, eu escolhia o melhorzinho. Não, é eleito lá. O que for eleito fica conosco 3 anos. Então acabou Eu queria voltar nessa questão de proteção de indústria nacional. Pois não. Algum tempo atrás via-se a entrada do capital estrangeiro, assim, com aquele grande povo imperialista que vinha aqui explorar a criancinha, tá? Hoje eu estou vendo isso acontecendo nos Estados Unidos. Eu estava vendo outro dia no jornal americano, no USA Today, tem uma reclamação dos sindicatos americanos que a Nike fabrica o tênis do Air Jordan, fabrica na Indonésia e usa trabalho de menor, certo? E pagando metade do salário mínimo. Era uma reclamação lá dos sindicatos, não tem manifestação, não tenho visto na imprensa americana manifestação de empresários americanos contra a fuga para a China, para esses paraísos. Agora, o fato é o seguinte, o que nós estamos vendo de indústria entrando aqui está trazendo capital, talvez porque tem financiamento, tem recursos, mas está trazendo tecnologia. Também. A fábrica da Volkswagen de caminhões é um modelo no mundo, certo? É um novo processo produtivo inédito. A Ford está aí trazendo, tem várias empresas trazendo tecnologia, trazendo capital, criando emprego. General Motors. Mas não é uma mudança. Agora o senhor está falando do caso da Estrela, certo? É uma empresa de baixa tecnologia, era uma empresa que tinha problemas administrativos. Será que esse não é um ciclo natural? O Brasil vai ter que buscar um nicho, onde ele tenha vantagens competitivas. Certo? Antônio, e tem mais uma coisa, a Metal Leve houve perda de emprego, né? Quer dizer, a Metal Leve ela muda a composição acionária, mas não há perda de emprego. O trabalhador brasileiro continua trabalhando, continua recebendo salário, é provável até que haja mais emprego. A empresa estrangeira, inclusive, paga mais, em média, do que a empresa nacional. Tem mais benefícios do trabalhador. Então, quer dizer, é uma coisa que você pode até achar triste, que o Mindley perdeu o controle. Pode até virar competitivo e ter Só queria que o senhor comentasse isso, para não virar ideologia e, de repente, que é o nacional contra o imperialismo, etc. Não, eu queria dizer o seguinte, se há uma pessoa que defende as empresas de capital estrangeiro, sou eu. Lutei na Constituição, a Fiesp lutou, apoiou a eliminação da discriminação do capital estrangeiro. Nessas mudanças da ordem econômica, da emenda constitucional, estivemos presentes a tudo. Nos entendemos muito bem e achamos indispensável para o futuro do Brasil a participação do capital estrangeiro. Não somos contra essa história do povo canadense, aquela conversa existente na época da encampação, sobretudo da Light, que falavam que o povo canadense era um perigo à segurança nacional. Isso hoje, passados os anos, nós vimos o quê? Nós vimos que a Light e a Eletropaulo, com dificuldades imensas, um inchaço enorme no seu quadro, uma dificuldade imensa para atender o mercado, em situação econômica extremamente difícil, e agora o Brasil privatizando a Light no Rio. Né, quer dizer, agora esse é o povo, o corporativismo brasileiro é o verdadeiro sanguessuga, essa uva que acaba e que dificulta as reformas. Então, é esse corporativismo. É o povo brasiliense. Bom, também, o povo brasiliense também suga bastante a economia brasileira. Agora, eu não vejo nenhuma dificuldade com a vinda de capitais, pelo contrário, precisa vir sob a forma de dinheiro, para investimentos aqui e, sobretudo, com tecnologia. Agora, esse dinheiro que vem e vai e fica um pouquinho só aqui, esse aí não é muito bom, mas também ajuda. Também ajuda, pode vir, não vejo grande dificuldade. Agora, o que eu quero é que o dinheiro venha, se estabeleça aqui, como estão grandes projetos de montadoras anunciados, aí vocês têm visto, você mesmo acabou de se referir. Está vendo fuga de São Paulo? De empresas, investimentos. Eu acho que há uma relocalização. Eu não diria que há essa disputa burra. Existem descaminhos por causa da situação tributária. Né? Estados que ficam aí barganhando em função de um quadro aí momentâneo, que eu espero que com a reforma tributária isso acabe de uma vez por todas, porque isso alguém vai pagar essa conta lá na frente. Essas vantagens dadas, atribuídas pelos estados, alguém vai pagar, e quem vai pagar eu já sei, é o povo. Por isso, eu sou absolutamente contrário a essa disputa burra, que eu digo que é uma disputa de Estado contra Estado, até parece que é por aí o caminho. E agora já começou a disputa no nível municipal. Os prefeitos, cada um a querer dar mais vantagem para o outro, para trazer a empresa de cá e de lá, e isso não é um bom caminho. Esse caminho está furado. Agora, que está havendo algum deslocamento, é verdade, em função do próprio Mercosul, muita coisa mudou.
Eu acho isso salutar. O que é importante é o Brasil estar equilibrado, né? E nós, se pudermos melhorar a situação regional e ter um país mais equilibrado, eu acho muito bom, até porque os grandes centros, e sobretudo São Paulo, do jeito que está, fica difícil viver e conviver aqui em São Paulo com essas dificuldades. Para a Avenida Paulista, pronto, um problema danado. Para os transportes, pronto, um problema danado. Como uma coisa aqui, situações de estrangulamentos de energia, etc. Tudo isso é difícil e acaba relocando as empresas para determinados lugares. Mas o interior de São Paulo é uma maravilha. Basta você pegar um automóvel, sair daqui e a qualquer lugar no interior, você vê a pujança, o vigor, a melhor condição de vida que tem o trabalhador para se deslocar até a empresa. É uma coisa fantástica. Presidente, eu acho isso muito salutar. Eu queria introduzir a questão do emprego. Parece que a coisa mais difícil do mundo, no mundo desenvolvido hoje em dia, é criar um emprego novo. É verdade. E demitem mais as empresas que vão bem do que as empresas que vão mal. Então, eu queria saber qual é a proposta da Fiesp para a criação de novos empregos. Criação de empregos mesmo, em termos reais, não é? Porque em alguns países, por exemplo, nós vimos que na Alemanha tem experiências de reduzir a carga horária, quer dizer, trabalha menos para trabalhar mais gente. Algumas categorias aceitaram até redução de salário para manter o nível de emprego. Outra hipótese meio absurda seria bloquear, digamos, a introdução de novas tecnologias, o que é um tiro no pé. Existe algum meio real de criar empregos no Brasil? Eu só vejo um, é retomar o crescimento econômico, o crescimento do país. O resto é tudo paliativo, é tudo situação tópica, quebra galho. Não vamos resolver com medidas tópicas. Está sendo retomado, não? Um pouquinho. Essa mudança que o governo deu, o senhor considera significativa? Considero sim. O senhor acha que começaram os primeiros indicadores a mostrar uma tendência melhor para esse segundo semestre. Falou no círculo virtuoso. O senhor acredita que está vendo o círculo virtuoso? Eu não sei o nome que se dá a isso, mas... Ao contrário do círculo vicioso. Sei lá, é virtuoso, não é... O que eu acho importante é que seja retomado o crescimento em bases sólidas e seguras. E eu acho que nós vamos ter um segundo semestre melhor do que nós imaginávamos no final do ano passado. Comparado com o mesmo período? Comparado com o segundo semestre do ano passado. Não é muito difícil, ruim, né? porque estava ruim. Queria saber se essa tendência... Há uma tendência já detectada. Ela é consistente ou ela é fruto de um... São os primeiros sinais. Uma bolha. Uma bolha. Que está sendo mais folgado, de uma eleição que vem aí à frente. Tudo isso De uma reeleição ajuda. que pode virar o ano que vem. Tudo isso ajuda. Eu acho que o processo democrático ajuda. Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que eleição é bom, não é ruim, não. Não, tudo eleição, nós somos a favor. Sempre Mas é bom isso uma eleição, uma bolha, traz como bons negócios. Tá No melhor sentido da expressão. Ou o senhor considera que é uma coisa consistente? Não, eu não posso dizer que é consistente, porque são os primeiros números que estão aflorando, indicadores de uma tendência melhor para o segundo semestre. Nosso Departamento de Economia detetou isso, meu companheiro, diretor do departamento, Boris Tabakov, deu entrevista ainda hoje nessa direção. Eu acho que a gente tem que contar, quando as coisas vão bem, tem que contar, e quando está em dificuldade também tem que dizer. Agora, o que não pode é esconder dados, esconder números, ou manipular números. E a Fiesp não manipula números, não manipula dados e muito menos estatísticas. Eu acho que nós estamos com uma tendência melhor para o segundo semestre. E seria extremamente positivo isso, viu, Neumann? Eu torço para bom. O senhor, durante esse programa, falou bastante no Ministério do Planejamento, no Ministério, citou os ministros, o Serra e o atual, o Candir, mas o senhor não falou do outro lado do Ministério da Economia. Qual a avaliação que o senhor faz hoje da gestão Malan? Olha, eu acho que o ministro Malan é um homem da maior qualidade, competente, sério. Porque parece para a indústria, eu estou fazendo essa pergunta, que parece para a indústria só tem um ministério, não tem outro. Não, nós temos alguma. Não, é um ato falho? É um ato falho? Não é um ato falho, não. Até eu, pessoalmente, gosto muito do ministro Pedro Malan, acho um homem da melhor qualidade, que emprestou ao país um trabalho muito sério na recuperação da nossa credibilidade lá fora, como negociador da dívida. É um homem da melhor estirpe, da melhor qualidade. Nós temos algumas divergências com relação ao problema do gradualismo que o Banco Central e o Ministério da Fazenda estabelece
com relação às taxas de juros. Nós temos algumas dificuldades que a gente coloca para o ministro Malan. Mas eu acho o ministro Malan, numa avaliação global, ele tem tido uma conduta correta, ele é uma pessoa séria, competente e absolutamente afinado com o presidente da República. Eu não vejo nenhuma dificuldade com o ministro. E se eu não falei mais aqui no Ministério da Fazenda, foi porque o juro perdeu tanta importância. Não, é o seguinte, jornalista é assim, viu? Nós estamos Ninguém lhe fez nenhuma pergunta sobre o Malan, depois ficam lhe cobrando que o senhor não respondeu. É assim que o jornalista faz. Também você tem razão. Não é verdade? Você tem Depois razão. fica lhe cobrando, dizendo que é ato falho seu. É verdade. Mas o senhor falou uma coisa grave, agora o senhor disse que a questão dos juros está resolvida? Não, resolvido eu não disse. Você está pondo na minha... surpreso. Não, senhor, você está querendo me provocar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir porque eu não vou. Tem não vou gente aceitar feliz em Brasília hoje. Evidentemente é uma provocação, mas o senhor disse que melhorou a questão dos juros. O senhor considera que Até o câmbio melhorou, mas não resolveu. Melhorou, mas não resolveu. Eu não disse aqui que resolveu. A dificuldade ainda é muito grande. Você vai a banco, qualquer banco que você vai tirar dinheiro é uma insanidade. Você só vai em casos extremos. Aí eles aumentam mais a garantia, você tem que dar mais garantia. E aquela história lá do que o sujeito já deu até a sogra em garantia, né? É um negócio lamentável. Até a sogra? Mas até a sogra que vai mesmo. Não, mas ela vale. Dependendo da sogra, ela vai. Para o inadimplente é um grande negócio. Vamos botar a sogra no negócio. Doutor Moreira, o William Salvan, de Curitiba, e o Davi LL, de Belo Horizonte, perguntam o que o senhor achou da análise que o professor Dornbusch fez da economia brasileira. Esse é outro problema que nós tivemos. É isso aí, você é empresário, dorme de um jeito e acorda do outro. E nós também estamos aí. Um dia é Metal Leve, outro dia é o Dornbusch na Austrália, outro dia é a instrução normativa, número não sei que número. Essa é pior. E assim é o dia a dia. O que eu acho é que ele fez umas declarações lá que precisam ser meditadas devidamente. A gente se irrita quando alguém contesta de uma maneira frontal uma situação ou faz um comentário tão complicado, atingindo diretamente a situação econômica e fazendo uma análise tão dura com relação ao quadro ou à situação econômica que o Brasil vive. Mas eu acho que a gente tem que pensar, meditar e analisar, e não reagir de maneira emocional. Eu acho que as autoridades brasileiras deram uma resposta pronta a ele, e é claro que certamente devem estar analisando melhor, e ele também deve estar analisando pessoalmente, talvez com mais dados que essa sua resposta de um bom advogado quer dizer o seguinte: tem uma coisa aí, mas não é tão assim já, e não dá para a gente adivinhar, é isso? Aliás, não sou só eu, está assim de gente que fica em cima do muro. Nesse aspecto é melhor, melhor não avançar muito. Isso quer dizer, é bom, isso está longe, ele deu um chute, mas é bom dar uma olhada. É bom dar uma olhada, confira, porque eu não gostaria que ele tivesse certo. Como acho que ele não está. Mas é um alerta e todo alerta a gente deve... Mas se o senhor prestar bem atenção no que o Dornbusch disse, ele disse, no fundo, que o governo tem razão. Ele fez uma crítica ao Congresso. Mas ele disse, se não fizer a reforma... É que a gente faz... É que as coisas chegam de um determinado jeito e ele analisou uma parte do plano, depois ele fala das reformas. Isso também tem muita coisa que a gente fala aqui, o próprio governo fala. Né? Então, o presidente fala o tempo inteiro. Se não tiver a reforma, o plano não continua. O presidente da República outro dia falou dos juros escorchantes, né? Nós aqui também falamos. Mas eu queria tomar esse tema. Então, tem muita coisa que... Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor falou aqui sobre a questão do trâmite legislativo. Tal. Acho que isso é uma coisa secundária. O fundamental é a questão da representação política. Enquanto houver a representação política, que cada cidadão não seja representado por um voto, vai ser muito difícil passar qualquer reforma que a sociedade queira, que fira os interesses de alguns grupos privilegiados que são representados diretamente no Congresso. O senhor não acha que foi um equívoco do governo e um equívoco de vocês também, de não terem colocado a reforma política em primeiro lugar? Porque vai ser impossível fazer qualquer reforma, a não ser assim remendada e aleijada como estão fazendo, se mantiver esse estado de coisas em que, na verdade, quem controla o poder no poder legislativo é o norte. São os estados pequenos,
Quer dizer, são estados grandes territorialmente, mas pouco populosos e pobres. No fundo, eles é que mandam no Brasil. É o Gilberto Mestrinho, é o outro Gilberto lá, o Miranda, é o Jader Barbalho. Quer dizer, é uma gente que não tem, inclusive, ouvidos para o que acontece, para o ruído que a indústria faz aqui. Bom, primeiramente, eu diria que você tem razão num aspecto de que a reforma política devia preceder as outras demais reformas. Eu acho que no Brasil nós não temos partidos políticos, estamos vendo aí o encaminhamento desse processo das eleições agora de outubro, e a gente vê a bagunça com relação aos partidos políticos. Eles estão totalmente em frangalhos. Não temos o voto distrital, não há fidelidade partidária, e o Congresso é aquilo mesmo que nós sabemos que é. O meu voto e o seu vale 35 vezes menos que o voto de um acriano, que é mais grave. Isso tudo passa por um processo legislativo que tem que ser resolvido no Congresso Nacional. Eu não aceito, por exemplo, que o Distrito Federal tenha 3 senadores. Né? Eu acho isso extremamente complicado, e o nosso Estado aqui e os outros estados tenham 3 senadores. A questão do voto proporcional, eu acho que merece realmente um tratamento diferente. Agora, isso tudo tem que ser feito lá no Congresso Nacional. E quem estabeleceu a pauta das prioridades das reformas não foram os empresários, foram os políticos. No fundo foi o governo, que é quem manda. Foi o governo e que é quem manda. Agora, a gente não tem a varinha mágica para resolver, bote a reforma política na frente das outras. Mas vocês não lutaram por isso. Não, nós temos posições claras tomadas há 3 anos atrás, a propósito desses temas, mas as prioridades foi o Congresso e o Executivo que estabeleceu. Agora, nós temos que atacar também essas reformas políticas, porque logo depois dessa eleição, eu acho que tem muita coisa que precisa ser imediatamente atacado para ser corrigido. O voto distrital eu acho absolutamente fundamental. Eu não sei como é que vai ser o quadro político, não sei como é que a coisa vai acontecer depois de outubro, mas eu acho que vamos ter grandes reformas no Congresso e fora do Congresso. Quem sabe aí a prioridade que você fala e com a qual eu concordo, ela venha a aflorar e de uma maneira competente. Seria importante. O senhor estava falando que falta aqui no Brasil condições para investir a longo prazo, não tem fontes de financiamento. Mas se a gente for ver nos países desenvolvidos, com exceção dos bancos de comércio exterior, certo, de financiamento e exportação, também não tem o BNDES nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão. É o mercado acionário, é o mercado de capitais, que é a principal fonte de financiamento. O que falta aqui no Brasil para criar um mercado de capitais forte, onde as empresas possam se financiar, abrindo capital, lançando ações, financiar seu investimento de longo prazo? Eu acho que a primeira coisa é poupança. Poupança do brasileiro. O brasileiro não tem poupança. Para criar mercado de capitais, tem que ter capitais. Precisa ter capitais. Se você não tem capitais, o mercado fica complicado. Nós precisamos ter capitais. Agora, precisamos ter também uma maior divulgação dos resultados que o aplicador possa vir a encontrar no mercado de capitais. Não sei se uma isso lei de SA bom negócio, muito boa. Se o senhor tem um fundo de ações, aí o Stephen talvez possa falar melhor, não sei se é bom divulgar o que acaba acontecendo em 10 anos que o pequeno investidor coloque lá o seu dinheiro. Mas eu acho que quando você aplica, mas quando você aplica, depende do fundo. Tem fundos, tem fundos sem fundos. Agora, eu acho que quando você tem que estimular o mercado de capitais, permitindo que mais empresas abram seus capitais, democratizem os seus capitais. Mas essa é a minha pergunta. Será que eles querem abrir o capital? Quer dizer, eu adoraria abrir. Hoje não quer. Hoje tem pouca gente interessada em abrir o capital. Muito pouco, não querem ter o controle acionário. E o custo é caro, você entende? As publicações são muito caras. As empresas de capital aberto, e eu presido uma de capital aberto, e aí você tem que publicar também das coligadas, até por uma questão de transparência. Isso tudo é muito caro, não é brincadeira. A culpa é sempre da imprensa. O dividendo é 3% sobre o valor da ação. A culpa é sempre da imprensa. Não, mas estão querendo jogar a culpa na imprensa, não. Estou dizendo que a publicação é cara mesmo. Por mais resumido que você faça, é caro. Mas hoje é por em dia, aí, o dividendo é 3% sobre o valor da empresa. Mas isso depende da empresa. empresa. O juro é de 40%, então você está me dizendo que você prefere o juro de 40% do que pagar uma publicação na Gazeta Mercantil? Ainda há uma distorção. Não é por aí. Não, eu acho que a questão é outra. Você tem razão. Eu acho que hoje em dia
o mercado de capitais não é tão atraente quanto outras aplicações que existem, sobretudo em outros Mas mercados. o Keynes pegou um ponto bom. Será que as empresas também não hesitam em entrar no mercado ou abrir o capital com medo de perder o controle e se expor ao crivo do investidor, que aí quer eficiência, quer modernidade, quer lucro? Tudo isso é um conjunto de situações. Eu acho que cada um... Tem muita empresa até que era aberta e fechou. Exatamente. Não é verdade? A tendência tem sido o inverso. Tem sido o inverso. Exatamente. Agora, isso tudo tem que ser avaliado. A Brasca precisava fazer um estudo mais profundo nisso. Eu, na Fiesp, vou pedir para fazer, vocês me deu uma boa ideia, o porquê dessa situação que nós estamos aí, dessa aparente contradição. Presidente, mas o mercado de capitais é muito importante. Visto que nós não temos poupança interna, o senhor não acha que o processo de privatização no Brasil tende a ser, portanto, um processo de cessão das empresas ao exterior? Veja, eu tenho visto associações de empresas brasileiras com empresas estrangeiras. Eu não vejo mal nisso. Eu acho que é uma boa vir dinheiro de fora para cá. Quando vejo agora a privatização da Light com a EDF francesa associada a grupos brasileiros e a grupos americanos, eu acho isso altamente salutar. Não vejo nenhum mal nessa história. Que venham recursos de fora, é muito melhor sair o Estado e virem capitais externos para cá do que continuar do jeito que estava. Corporativismo, prejuízo, a viúva, a União, não recebendo dividendo algum das suas empresas, pagando mais para os fundos de previdência de seus funcionários do que dando dividendos para a União. E é complicado isso. Eu prefiro que venha o capital externo e ajude a retomada do crescimento. Doutor Moreira Ferreira, nós estamos chegando ao final do programa. Eu acumulei aqui algumas perguntas de telespectadores. Se o senhor pudesse responder rapidamente algumas perguntas, a uma série delas. O Silvio Luiz Raposo, do Rio de Janeiro, que diz que é fiscal do Ministério do Trabalho, que só vê nas folhas de pagamento FGTS, Previdência, etc. e tal, quando os empresários vão trabalhar com o sistema de participação nos lucros? Já estão trabalhando, muita gente já está fazendo. A medida provisória que estabelece a participação está em vigor e é uma questão de discussão entre trabalhadores e empregadores. Muitas já estão aplicando. O João Luiz Barbosa, da Vila Califórnia, e o Eduardo Magdaleno, que é de Santana, os dois aqui de São Paulo, perguntam sobre a questão dos trabalhadores acima de 40 anos. Diz o Eduardo Magdaleno que ele tem provas concretas na indústria de São Paulo que pessoas acima de 40 anos, mesmo qualificadas, não são contratadas. Esse é um fato lamentável e deplorável. Agora, o que nós temos é 2 milhões de jovens todo ano entrando no mercado de trabalho que precisam também ter emprego. Então, é para isso que nós precisamos ter empresas no Brasil. Estimular a criação de novas empresas, estimular o desenvolvimento, retomar o crescimento para poder gerar emprego, que é só por aí. E aí, os de 40, os de 50, teriam certamente emprego. Sobre essa questão também, sobre a questão de empregos, o Marcelo, que é de Rio Claro, pergunta para o senhor se para gerar empregos a microempresa não é uma boa saída. E se a Fiesp o que a Fiesp tem feito para apoiar a microempresa? Muito, temos feito muito, temos um programa de incubadoras de empresas e lá tem em Rio Claro o projeto Nido das incubadoras de empresas. Quantas empresas têm sido criadas lá em Rio Claro? Temos estimulado as cooperativas de trabalho e lá em Rio Claro tem uma cooperativa de trabalho que o prefeito Nevoeiro fez, lá junto com o Ciesp local, e com os trabalhadores aposentados da FEPASA, temos lá uma cooperativa muito importante, gerando empregos, procurando dar oportunidades a terceiros. Esse projeto das incubadoras hoje, temos 23 incubadoras pelo Estado, criando microempresas para exatamente ter emprego e ter empresário. É um papel indutor que a Fiesp tem. E temos um departamento da microempresa, o DEMP, que promove ações e ajuda as microempresas, desde a sua fundação até na assessoria, no dia a dia delas. Só não temos recursos. Os recursos são dessas linhas que inventam e que depois não acontecem. O Francisco Ding Musa, que é estudante aqui de São Paulo, ainda sobre microempresas, pergunta se o senhor não acha que os impostos para pequena e microempresas são abusivos no Brasil. Todos os impostos são abusivos. E para microempresas existem alguns diferenciais, existem até algumas isenções. Então, elas até que não são das piores. Tem microempresa aí até em boa condição de não pagar tributo tão pesado.
A Estela de Brito, de Campinas, pergunta por que o SESI vai cobrar mensalidade escolar a partir de agosto de 96. Não, é uma mensalidade simbólica para que as pessoas até sintam-se mais participantes do sistema SESI. E a Edmeia, aqui de São Paulo, pergunta como prezar tanto a educação, se pelo que eu entendo aqui, o índice de reajuste dos salários no SESI dos professores vai ser de 8%. Nós estamos discutindo isso com relação à remuneração dos professores e, na verdade, chegamos aí a uma dificuldade com o sindicato. Nós tivemos uma queda muito grande nas nossas arrecadações, fruto de inadimplência, fruto dessa terceirização de serviços, fruto dessa situação do mercado informal, de nós ficarmos cada vez com menos empresas formalmente constituídas e pagando o sistema SESI-SENAI. E os outros S's também. Mas vamos tentar recuperar isso. Bom, e já que a gente falou muito em protecionismo nesse programa, eu vou fazer uma pergunta protecionista. O Adilson Sai, de Curitiba, pergunta ao senhor o que o sistema Fiesp faz ou pode fazer para ajudar a Rede Cultura? A Rede Cultura, nós temos ajudado, não a Rede Cultura, nós temos ajudado a cultura como um todo e temos ajudado a estimular alguns programas absolutamente importantes. No que diz respeito à cultura, nós temos o Teatro Popular do SESI, que dá cultura e dá os melhores espetáculos teatrais, vencedores de uma série de prêmios, inteiramente de graça à população. No caso da TV Cultura, nós temos aí o Rá-Tim-Bum famoso, o Castelo do Rá-Tim-Bum, e se Deus quiser e a cultura também acabarmos acertando os ponteiros, vamos fazer a Fazenda Rá-Tim-Bum, como o presidente da Cultura sabe, está em andamento. E eu espero que essa fazenda saia logo, está demorando um pouco. Nós também esperamos que ela se realize logo. Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, muito obrigado pela sua presença no Roda Viva dessa noite. Queria agradecer bastante os meus colegas aqui, jornalistas e entrevistadores, agradecer a sua atenção e a sua participação nesse programa e lembrar que o Roda Viva estará na próxima segunda-feira, pontualmente, às 10h30 da noite no ar. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. Amanhã ao meio-dia, Jornal da Cultura 60 minutos. Assista agora Zoom, que traz um documentário sobre um ex-detento que virou pintor de sucesso.